Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 3 de agosto de 2025, é domingo, e todos os domingos são dias regidos pelo Sol, que é o nosso astro-rei, muitas vezes é associado com Hélios, personificando o Sol. Também tem uma associação com Apolo e até com Hércules, até se a gente pensar na regência do signo de Leão, que é pelo Sol o momento em que Hércules enfrenta o Leão de Nemeia, que aliás é associado à constelação do signo de Leão. Então tem muito essa conexão. Então, o Sol, ele é um representante de luz. É só a gente pensar nas características que a gente normalmente associa ao Sol. Ele nos aquece, ele nos ilumina, então ele representa essa clareza, ele esclarece no sentido iluminar nesse sentido simbólico, mas nesse sentido também de trazer clareza mental. Até se a gente olha o símbolo do Sol, que é esse círculo com um ponto, então representa esse centramento, essa capacidade de irradiar a partir do seu mais profundo, do seu eu. Outras associações que a gente pode fazer com o sol, dentro das partes do corpo é o coração, então bombeia esse sangue para todo o corpo, gerencia. O sol ele vai representar muito figuras de autoridade, então representa também essa capacidade de autogoverno. Também pode estar associada muitas vezes, ou o Sol ou Saturno podem estar associados com o nosso pai no nosso mapa. Depende de cada caso, mas normalmente quem nasceu de dia pode ser o Sol, quem nasceu à noite é Saturno, mas também a gente olha ali a regência das casas 4 e 10 que também podem ser associadas, o pai e a mãe. Enfim, muitas vezes a gente não se identifica tanto com o nosso signo solar, porque às vezes ele pode representar, como eu já mencionei, o pai, figuras de autoridade, ou às vezes até o nosso trabalho, enfim, ele pode reger, às vezes, o nosso irmão, por exemplo, então cada mapa acaba sendo muito específico. Então, o Sol, ele se sente bem quando ele está no signo de Leão, que é o caso de agora, onde ele tem essa capacidade, essa habilidade de expressão do seu eu, dessa centelha divina. Então, Leão é um signo de fogo fixo, então, representa muito essa vontade do nosso eu, essa consciência do nosso eu. E essa constância também, né? Tanto o Sol quanto o Leão, por ser um signo fixo, vai falar daquilo que é leal, daquilo que é constante. Então, todos os dias o Sol tá ali. Então, representa essas características, o que todos os dias em nós nasce, em nós ou em nós busca essa iluminação também. Porque muitas vezes a gente vem com o Sol, por exemplo, em Leão, mas é aquilo que precisa de construção diariamente, aquilo que precisa essa busca de consciência diariamente, essa jornada do herói. Agora eu lembrei também que eu tô lendo o livro da Viola Davis, Em Busca de Mim, que ela tem o Sol em Leão e Mercúrio retrógrado em Leão, que ela cita essa jornada mesmo do herói, né? Que é desenvolvida pelo Joseph Campbell. Mas enfim, aí o leão muitas vezes, o sol também, até por exaltar o signo de Áries, também representa muitas vezes esse herói, muitas vezes está associado também com atletas. Os signos de fogo vão representar muito essa energia que envolve mesmo iluminar as outras pessoas, então sejam figuras de autoridade, sejam atletas, né, pessoas que acabam inspirando através da sua própria história, através do seu próprio eu, tá? O Sol, então, ele tem o seu júbilo, a casa que ele fica mais alegre, mais feliz é a casa 9, então está associado, está relacionado com os temas da casa 9. Tradicionalmente, a casa 9 é a casa de Deus, enquanto a casa 3 é associada à casa da deusa. A casa 9 normalmente a gente associa com espiritualidade, estudos, fé, uma noção de verdade. Pode falar sobre estrangeiro, até pode falar até sobre peregrinações. Então, locais ali onde a gente busca essa iluminação, essa consciência, pode estar associado a templos, a bibliotecas, a mestres, professores. Então, todo domingo pode ser um bom dia para você se conectar com esses temas, mas também é legal olhar ali o signo que você tem o seu sol, a casa onde você tem o seu sol, para especificar mais sobre o que te ilumina, o que te traz essa consciência sobre si, tá? Outras associações que a gente pode fazer o sol, normalmente associado à cor amarela, dourada, então, no dia, todos os domingos eu quero de alguma forma honrar o sol, então usar amarelo. Ou às vezes acender uma vela amarela ali na primeira hora do dia, principalmente agora que o sol está em leão, que ele está mais fortalecido nas melhores características dele, né? Que mais? Associado a alecrim, louro, cravo, canela, calêndula, camomila, também girassol, essa associação bem óbvia. Que mais? Deixa eu pensar aqui. Gengibre também está associado, açafrão,
o Líbano. Deixa eu ver o que mais. Acho que essas são associações assim mais óbvias, né? Alecrim, eu acho que é bem legal até para tomar banho de alecrim, que vitaliza muito, né? Tem muitas essas características, mesmo até às vezes chá também de alecrim. Ou queimar, isso também pode ser uma prática nessa primeira hora do dia, então acender uma vela amarela, queimar alecrim, ler o hino órfico ao sol nessa primeira hora do dia. A primeira hora do dia é sempre do regente do dia, né? Então a primeira hora é o momento que nasce o sol. A gente considera ali. Então, sexta que é dia de Vênus, a primeira hora é sempre de Vênus, por aí vai. Então, pode ser interessante para se conectar, às vezes fazer uma meditação, se visualizando, recebendo o sol, fazendo a saudação ao sol, e escutando o mantra ao sol, enfim, se conectando com o seu plexo solar, por exemplo, né? Enfim, é você pensando nessas características relacionadas ao Sol e ao signo de Leão também. Então, a gente sempre pode pensar nessa questão de iluminação, do calor, de esclarecer, na luz. Aí hoje, 3 e 1, a Lua ela saiu do signo de Escorpião, onde ela se sente em queda, onde é difícil para ela se sentir segura, protegida, porque o Escorpião é um signo de Marte, é um signo de Plutão, então representa muito essas lutas, esse instinto de sobrevivência, essa necessidade de renascimento. Então sai desse signo e ingressa no signo de Sagitário, que é um signo de fogo, mutável, é regido por Júpiter. Então, traz essas características de expansão, essa busca de sentido, de conhecimento, de aprendizado. Pensando na lua, que vai representar as nossas emoções, o nosso corpo, é buscar esse conhecimento de nós mesmas através de cada sentir, através de cada experiência afetiva, sensível, muitas vezes também ir além do que a gente sente, saber que existe algo a mais, então buscar algum conhecimento, buscar alguma filosofia de vida, buscar alguma prática espiritual, algum ideal, essa conexão com o nosso espírito, com o que nos entusiasma também, essa busca de verdade. Então, pode trazer essa vontade, até pensando que Escorpião é um signo mais introspectivo, quando ingressa nesse signo de fogo, traz essa vontade mesmo de ir para fora, né? De buscar experiências, de de ampliar mesmo seus horizontes. Então, sempre que a lua está em Sagitário, ela resgata mesmo essa lua em Escorpião do fundo do poço e é como se estivesse convidando mesmo para uma aventura. Acho que até ontem eu trouxe essa visão que o Sagitário é esse signo que é metade homem, metade cavalo, é um arqueiro. Então, ele está ali pronto para essas aventuras, para ir além, para conhecer mais, mirando, né? Pensando no arco e flecha, mirando algo além de si. Dentre o mito, um dos mitos relacionados ao signo de Sagitário, a constelação de Sagitário, é o mito de Quiron, que na astrologia moderna é um asteroide, mas antigamente já tinha sua associação com o signo de Sagitário. Então, Quiron é um mestre dos heróis, ele, ele recebe uma flechada na perna de Hércules, e uma flechada mortal, só que não mata ele porque ele é imortal. Então, o que acontece é que ele sobrevive, mas tem essa ferida incurável, e é essa ferida que faz ele buscar mais conhecimentos, mais sabedorias. Ele já era mestre, já era um professor, mas depois disso ele busca ainda mais essas práticas e vai compartilhando. Então, à medida que ele vai buscando esses conhecimentos, ele também compartilha. E muitas vezes é esse compartilhar do seu conhecimento que sana um pouco, que alivia um pouco as feridas. Essa ferida que era para matar ele, mas não mata, então traz muita angústia. E pensando então nesse campo simbólico, muitas vezes a gente pensar que todo mundo tem uma ferida ali, alguma dor. é, Se não é às vezes algo assim físico, algo emocional, às vezes é essa ferida existencial mesmo, né? Então todo mundo ali tem essa habilidade de através dessa dor, virar um mestre de si e compartilhar os seus saberes. Então, Sagitário muitas vezes está associado com professores, com mestres, com sábios. Então tem essa conexão muito próxima mesmo, né? Então, quando a Lua está em Sagitário, a gente pode, de alguma forma, incorporar essas características, essa história, né? Perceber ali na nossa vida como a gente acabou se tornando mestre, às vezes,
inspirando outras pessoas, né? Buscando também esse compartilhar e às vezes perceber que é esse compartilhar que acaba nos nutrindo, que acaba nos acalmando, aliviando, trazendo um sentido, trazendo uma conexão. Então, 4h59, quase 5 horas, a Lua fez uma oposição com Urano em Gêmeos, Urano que é esse astro que é invisível, olho nu. Ainda mais em Gêmeos, às vezes podem vir insights, ideias, principalmente de libertação. Então, pensando às vezes em inovar nas formas como você se relaciona com os temas lunares, que vão falar sobre o corpo, as emoções, hábitos, padrões emocionais, ancestrais. Então, às vezes, desperta ali para novas ideias, novos pensamentos. 6 e 8, a Lua fez um trígono com Saturno, que ontem foi o dia dele, é o deus do tempo. Então, é como se a Lua ali estivesse conversando com o tempo, com esse velho ancião, com essa velha anciã. Então, percebendo ali que essa necessidade de aprender a lidar com os medos, com as inseguranças, com as faltas, com os limites. Essa necessidade, muitas vezes, de construir uma disciplina, estruturar o seu eu a partir do que você sente. Então, pode trazer questões nesse sentido. Pensando até, para quem gosta de tarô, a carta do eremita no tarô mitológico está relacionada com Cronos. Então, às vezes é isso, a gente precisa se afastar, se distanciar, para trazer essa consciência sobre nós mesmos, para poder incorporar, integrar o passado, as experiências do passado, né? São questões ali que a gente pode associar ao eremita. 6h55, a Lua fez um trígono com Netuno em Áries, que facilita muito esse contato com o inconsciente, os sonhos, as ilusões, as fantasias. Então, isso tudo pode vir para o corpo. E às vezes isso pode ser inspirador ou às vezes isso pode trazer confusão. Então, muito depende ali do que a gente estava fazendo nesse momento. 7h46, a Lua fez um sextil com Plutão em Aquário, que é Hades, o deus do submundo. O sextil é um aspecto que ajuda, que apoia, que coopera. Então, pensando no que precisa dessas finalizações, dessas transformações, dessa morte do nosso ego, então enxergar o que precisa morrer, às vezes da forma com que você lida com os seus pensamentos, que são temas aquarianos, os seus ideais, às vezes ideais de autonomia. Então, um momento ali de observar esses pensamentos tóxicos, né? Às vezes se questionar os seus próprios pensamentos, essas ideias, às vezes, que você tem contra si mesma. Também pode ter trazido essa consciência de pensamentos em relação ao seu corpo, né? Os temas lunares, corpo, mãe, nutrição, que às vezes podem estar sendo compulsivos, obsessivos. Então, também é um bom momento para refletir sobre isso. Esses pensamentos contra você mesma, que às vezes vêm de um coletivo, vêm da sociedade, vêm das redes sociais, enfim, que a gente pode relacionar com o signo de Aquário. 17 horas, então até o dia inteiro, quer dizer, o dia inteiro não, até as 17 horas, a Lua vai aplicar esse trígono com Mercúrio, retrógrado em Leão, que é sempre um aspecto bom quando a Lua vê Mercúrio, por trígono, por sextil, mas trígono é mais forte. Então, tanto a Lua quanto o Mercúrio estão em signos de fogo, então eles falam essa mesma linguagem da ação, do desejo, dessa energia. Então, a Lua em Sagitário querendo ali buscar essa verdade, esse conhecimento sobre si, essa maestria, né? Ser mestra de si mesma. E Mercúrio ali está em busca do que ilumina, do que traz consciência. Estando retrógrado é uma revisão, é uma retomada. Então, e Mercúrio ele também, ele representa, ele é o deus mensageiro, e ele representa muito essa capacidade de tradução. Então, quando aspecta a Lua, que representa o nosso corpo, pode facilitar essa integração, esse entendimento das nossas emoções, dos nossos hábitos, às vezes ali integrando também algumas coisas do que aconteceu nesses últimos 3 dias ali da Lua em Escorpião também. Então, favorece, né? Internamente, penso que ajuda nessa organização mental, mas externamente, trocas, conversas, às vezes com pessoas do passado, ou conversando, às vezes, sobre coisas do passado, ou se interessando, né, por aprendizados, conhecimentos que você deixou de lado no passado. Então, essa busca ali, né? É interessante você lembrar do que te expandia, do que te trazia energia. Pode ser um bom momento também para Mercúrio, né? Leituras, conhecimentos, estudos também podem estar favorecidos. Às vezes, aquele curso que você deixou de lado pode trazer questões nesse sentido, ajudar, facilitar. E depois das 17 horas,
a Lua ela já vai aplicar um trígono com o Sol em Leão, que só vai acontecer amanhã, 3:12 da madrugada. O que é muito bom enxergar, sempre que a Lua e o Sol também se enxergam, é como se tivesse um equilíbrio, um alinhamento, já que muitas vezes a gente pode associar o Sol com o nosso lado mais Yang e a Lua mais Yin, mais receptiva. Então, quando eles entram em acordo no céu, a gente também sente esse acordo, esse alinhamento aqui na Terra. Então, pode ajudar a fluir, entender sobre as nossas necessidades, sobre o nosso corpo. Então, pensar que o Sol em Leão está iluminando ali a Lua, iluminando as nossas necessidades, iluminando as nossas emoções. E quanto mais a gente ir em busca do que nos ilumina, mais a gente percebe isso, mais a gente traz consciência. Então, fica o convite ali depois das 17 horas, mas durante o dia inteiro, né? Ter esse contato, pensando que hoje é um dia do sol. Então, é isso para o dia de hoje. Então, um bom domingo para a gente. Amanhã a gente fala mais sobre o céu.